Josué 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, ou dispõe-te agora, e passe para esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. O que foi que Deus falou 3 vezes aqui, minha gente? Seja forte e corajoso. Vocês estão sendo bons alunos, prestando atenção. Aquilo que eu já falei, cada vez que Deus repete 3 vezes alguma coisa, presta atenção. Ali tem uma mensagem da parte do Senhor. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te louvar, te agradecer, que teu Santo Espírito, Pai, nos inspire, e que a voz do teu Espírito fale diretamente ao coração, porque cada um que está aqui, Pai, não está aqui à toa. O Senhor chamou ele com um propósito. O Senhor o chamou visando outras pessoas, que através dele também chegarão a ti. Então, meu Pai, fala diretamente ao nosso coração, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós estávamos falando, querido, que tem hora que a gente tem que virar a mesa. Tem hora que você tem que virar o jogo. Tem hora que você tem que fazer alguma coisa mais ativa, mais significativa, tem que tomar uma atitude, senão aquilo que você está vivendo te engole. Senão você perde oportunidades na sua vida. E quando a gente perde oportunidades, a gente perde possibilidades. Então tem horas que a gente é chamado por Deus a tomar uma atitude. Faça alguma coisa. Se vira. Dá um jeito. Meu pai dizia assim, dá o seu jeito. Quer dizer, já botava o jeito para cima de mim. Não é? E a gente tem falado isso porque oportunidades, elas trazem possibilidades. E se você perde oportunidade, tem umas que não se repetem, você perde possibilidade. Então tem horas, queridos, que na nossa vida é pegar ou largar. Tem horas que na nossa vida ou eu deixo isso tudo para lá, ou eu avanço. Tem horas que a gente tem, ou eu avanço, eu vou virar estátua de sal. E aqui, queridos, estava Josué, 40 anos seguindo Moisés no deserto. 40 anos, vamos dizer assim, sentado, ouvindo Moisés, vendo Moisés, muitas vezes atuando segundo a direção de Moisés, e de repente ele se viu diante de um momento que ele tinha que tomar uma decisão, que a única saída era avançar, era prosseguir. Josué, querido, estava vivendo um momento que é difícil para todos nós. Ele estava vivendo um luto. Moisés tinha morrido. Ele estava vivendo uma perda.
E você que já passou por uma situação, a gente não entra em luto, querido, só quando perde pai, quando perde mãe. Às vezes, quando o cachorro morre, a gente entra em luto. Né? Misericórdia, mas eu vivi isso na minha casa, com a minha mãe. Minha mãe, quando perdeu o último cachorro que ela teve, ela ficou, olha, foi meses para se levantar. Ela não podia falar no cachorro que ela chorava, porque o cachorro foi o marido dela quando o dela foi embora, entendeu? O cachorro dormia com ela falava com ele, ela respondia por ele, ela falava com ele, aí ela usava uma outra voz para ele responder para ela. Então, queridos, a gente vive luto por coisas. Quando você sai de uma igreja e vai para outra igreja, queridos, você passa por um período de luto, porque você perdeu, era um lugar, você estava acostumado, tinha as pessoas, está entendendo? Então, Josué estava exatamente aí nesse momento de luto, querido, que você perde o chão, que você fica desorientado, que trava tudo. Aliás, querido, não vou falar isso não, deixa para lá. Então esse texto aqui, queridos, ele fala de uma hora, a hora do chamado de Josué. Josué até aqui, querido, era um auxiliar, você viu aí? A gente leu. Servo do Senhor morreu, aí o Senhor falou a Josué, auxiliar de Moisés. Vamos dizer que Josué era um diácono, era um líder da intercessão, era um líder da introdução, cuidava da escolinha. E aí essa aqui foi a hora do chamado dele. Aqui foi a primeira vez que Deus falou diretamente a Josué. Deus nunca tinha falado com ele. Deus sempre falava com ele através de Moisés. Aqui não, Deus falou diretamente com ele. Só isso, querido, já deve ter causado estranheza. Já deve ter deixado assustado, preocupado, inquieto. Você já trabalhou num lugar que tinha muita gente e de repente veio um recado: olha, o chefe quer conversar com você. Comigo? Você já fica assim, ué, para que está me chamando? E aí o Senhor falou diretamente com Josué: Moisés, meu servo, está morto. Presta atenção. Moisés, meu servo, está morto. Presta atenção. Josué estava ali naquele período de perda, de desorientação. Às vezes a gente precisa de um tempo para se recuperar de uma perda. Aí vem o Senhor, fala: Moisés, Josué, Moisés está morto. Deixa para trás o que para trás tem que ficar. Amém? Amém. Estava chamando ele para fazer alguma coisa. A gente não sabe quanto tempo tem isso aqui, querido, mas vai ver que Josué estava meio largado, meio esquecido, meio abandonado, já pensando coisas na cabeça dele, porque agora Moisés morreu. Como é que vai ser isso? Não sabia o que fazer? Já se sentiu assim, meu irmão? Muitas vezes na vida a gente se sente assim, né? Aí vem Deus e fala: olha, Moisés está morto. Se desfaz dessa bagagem emocional de passado. Se desfaz de tudo isso, que tem coisas esperando por você, Josué, no futuro. E não é só para você, é para o coletivo. É para os filhos de Israel também. Amém? Parece que Deus contextualizou Josué, o que ele deu, um choque de realidade nele, do que ele estava vivendo no momento, enquadrou ele, né? O passado, por pior que tenha seja, fica para trás. Tem um presente que você precisa viver para construir o teu futuro. Fala para o teu irmão: a esperança para o teu futuro, meu irmão.
Agora preste atenção naquilo que eu falei, querido, que o chamado sempre vem com uma missão. Deus não chama a gente para sentar na igreja e ficar assistindo culto. Ele tem uma missão. Daqui você sai e leva a palavra para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho. Aleluia. Não é? Para o jornaleiro, na padaria. Você leva a palavra para onde você for. Então, a missão não é ir para a África, não, minha gente. A missão é aqui na porta. Aqui na porta você já tem uma palavra para dar para alguém. Amém? Aí o Senhor falou, prepare-se. Na versão antiga diz assim, dispõe-te. Toma ânimo. É interessante que ele prepare-se agora. Dá uma cutucada no teu irmão, meu. Meu irmão, tem coisa que você tem que fazer agora. Agora é no momento atual. Agora é no mês de julho. Não é ano que vem. Agora. Dispõe-te, prepare-se agora. Toma ânimo. Sempre que Deus fala, querido, dispõe-te, toma ânimo. Vem desafio pela frente, querido. Vem desafio pela frente. Não é? Eu volto a lembrar você que Josué tinha tudo, querido, para estar abatido, derrubado, perder pessoas, deserto, decepção. Essas coisas, querido, não minam só a nossa fé, minam o nosso ânimo, minam a nossa motivação, minam a nossa força de viver. Aí Deus pediu algo para Josué, já dando ele uma visão de futuro, não só para ele, mas para todo o coletivo dele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha só, que ele já dá uma visão para você, que não é só para a tua vida. Amém? Amém. Aí Deus pediu algo para ele, né? Pediu algo. O chamado, como eu disse, querido, sempre tem uma missão. Deus deu uma missão a ele. Passa este Jordão, primeiro você e este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amém, querido? Ou seja, Deus já tinha uma terra esperando por esse povo. Amém? Isso serve para você também. Já tem uma terra de Deus esperando por você. Já tem coisas de Deus esperando por você. Amém? Já tem coisas lá no futuro esperando você chegar lá. Mas para isso, querido, a gente tem que ir para lá. Eu não posso ficar preso no passado. Eu não posso ficar amarrado no que eu já passei, nas desilusões que eu já passei. Eu não posso ficar preso nas coisas que eu não tenho mais, né? No luto, no sofrimento, na tristeza. Eu tenho que me levantar, eu tenho que ir para frente, não é? E eu queria que você prestasse atenção, porque a palavra de Deus, ela é cheia de detalhes. Uma irmã ficou escandalizada, e alguém me contou, porque eu disse que eu não leio mais a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Aí uma irmã falou, olha, fulano ficou escandalizado com você. Irmã, eu não leio mais a Bíblia, porque eu já li 7 vezes. E aí caiu na minha mão uma Bíblia de estudo. Quem tem uma Bíblia de estudo aí? E eu adorei. Porque era uma Bíblia que conversava comigo. Porque tinha estudo. Então, eu repito, querido, não é que eu não leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Senão não estava falando as coisas que eu falo para vocês. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Ah, pastor Roberto não lê a Bíblia. Misericórdia. A gente estuda a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Amém? A gente fica em cima da palavra de Deus. Procurando o que é que Deus quer falar, o que é que Deus quer revelar. Amém? Então, olha aqui. Agora presta atenção aqui ao detalhe. Se você só lê a Bíblia, você perde isso. Passa este Jordão. Como assim? O que significa este Jordão? E se você for estudar, querido, o Jordão estava num período de cheia. O Jordão estava em maré alta.
E isso dificultava tudo, queridos. Trazia perigo, isso trazia correnteza, tinha profundidade. Aí vem Deus e fala: Josué, passa este Jordão, que está de ressaca, que nem aqui fica. Amém? Amém. Então, passa este Jordão, você e o povo. Como é que eu vou passar esse Jordão se o Jordão está em cheia? Às vezes, querido, tudo que Deus nos pede, Ele nos pede aos nossos olhos na pior hora. Por que Deus está me pedindo isso agora? Às vezes Ele nos chama por uma missão na pior hora para a gente. Alguns lá, querido, diriam assim: não, peraí, fala com Deus aí que tem que esperar a maré descer. Ele falou agora não dá. Alguns de lá iam murmurar, iam reclamar, iam duvidar, iam gerar insegurança. E eu acho que é por causa disso que Deus, já prevendo, porque Deus, quando fala, querido, tem aqueles que dizem amém. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Envia-me a mim, Senhor. Tem aqueles que dizem isso. Tem aqueles, querido, que quando ouvem a voz de Deus, resistem. Não tem condições. Não, eu não estou preparado. Não está na hora. Vocês estão aí, minha gente? Amém. E aí, ele falou, né? Engraçado que ele pediu para atravessar este Jordão aí. O desafio estava na frente dele. Deus também pediu outra coisa para ele: não cesse de falar do livro dessa lei. Não cai para a esquerda, não cai para a direita, não negocia. O que eu falei é o que eu falei, e faça conforme eu estou falando para você. Fala conforme o combustível está escrito. Veja só, querido, e a palavra de Deus é que é o nosso combustível, às vezes, para a gente prosseguir. Amém. Eu não estou com vontade nenhuma de prosseguir, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou com medo de fazer isso, mas cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então, querido, a palavra de Deus, às vezes, é o nosso combustível da fé. Para a gente ficar de pé, para a gente prosseguir, para a gente avançar. Você hoje, querido, está aí encostado, acomodado, reclamando, murmurando, esquecendo. Meu irmão, se levanta. E prossegue, avança, faz o que dá. Eu não sei o que fazer, faz o que dá para fazer. Amém? Amém. Não é? Faz o que dá para você fazer, o que está ao seu alcance. E foi isso que Deus falou para: não cesse de falar do livro dessa lei. Serve para a gente, querido. Tudo, né? Quando nós falamos aqui que ia fazer a reunião com os obreiros, eu falei para os meus pastores. E agora eu estou me sentindo, né? Eu falei: olha só, gente, vamos fazer que nem o fundador disse: tudo que vocês fizerem, façam com a palavra. Amém. Quer exortar uma pessoa? Exorta com a palavra. Quer disciplinar uma pessoa? Disciplina com a palavra. Amém. Quer aconselhar uma pessoa? Aconselha com a palavra. Amém, querido? Amém. Quer ajudar alguém? Ajuda com a palavra. As nossas palavras, queridos, elas são uma grande ajuda para nós, mas também pode ser um grande atrapalhamento. Porque se eu, em vez de falar o que Deus fala, eu só reclamo, eu só murmuro, eu só me queixo, eu sou negativo, eu sou pessimista, isso atrapalha o que Deus quer fazer na minha vida. Eu, com a minha boca grande, posso ajudar Deus a fazer o que Ele quer fazer, mas eu, com a minha boca grande, posso atrapalhar o que Deus quer fazer na minha vida. Posso atrapalhar o meu chamado. Diga para você mesmo: eu tenho um chamado. Eu, diga o seu nome. Eu tenho um chamado. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Amém, queridos? Dentro da minha casa eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. No meio da minha família eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo.
Quando eu estou no mercado, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Amém, querido? Porque as minhas palavras podem ajudar, podem aproximar as pessoas de Deus. As nossas palavras podem atrapalhar e podem até afastar pessoas de Deus. Né, queridos? Eu sou um milagre. Porque os crentes que eu conheci no meu tempo de lá de trás eram de péssima qualidade. Me perdoe falar assim, eu estou falando da minha vida. Era aqueles crentes que cuspiam na minha cara e botavam o dedo. É pro inferno que tu vai. Tinha gente que entrava no meu consultório. Eu tinha uma imagem de São Francisco feita de barro que uma cliente me deu. Médico simpático, agradável. Ah, que bonito, botei lá. Eu não era devoto de Santo Antônio, não era casamenteiro, não era nada disso. Mas eu botei a imagem lá porque me deram. E queridos, quantas vezes você acredita em ídolos? É para o inferno que tu vai queimar. Tu vai para o mármore do inferno. Jesus do céu, os crentes quando saíam faziam assim. Porque eram de péssima qualidade, queridos. Não me acolhiam. Falavam coisas que me machucavam, que me feriam. Você já conheceu crente assim, querido? Crente que às vezes ele te culpa mais. O pastor Rafael estava falando aqui, né, no grupo de obreiros, né, para aqueles que abrem o culto ter muito cuidado com o que falam. Não começar o culto com palavras de condenação, de culpa, de acusação. Peraí, a pessoa chegou agora. Que traga ânimo, que traga coragem, que traga força, que traga esperança. Amém, queridos? A nossa cultura tem várias tradições, né? Nós temos muitas tradições. E os judeus também têm, sabia? Eu tenho livros que falam de tradições judaicas. E como o nosso cristianismo vem de lá, então tem uma tradição judaica. Olha que interessante, queridos. Uma tradição judaica que diz que a gente nasce com uma cota de palavras negativas e pessimistas que nós podemos dizer. Vou repetir. Não é Bíblia não, minha gente. É tradição judaica. Amém? A gente nasce com uma cota de palavras pessimistas, negativas, que a gente pode falar. Quando a gente bate o limite dessa cota, o anjo da sombra da morte nos acompanha. Essa é boa, não é, minha gente? Quer dizer que quando eu excomungo, quando eu reclamo, quando eu sou negativo, quando eu sou para baixo, eu sou pessimista, eu estou convidando para o anjo da morte se aproximar de mim. Pode dizer, meu irmão, está amarrado em nome de Jesus. Olha só, querido, mano, é uma tradição, é um dito. Mas, peraí, Roberto, fala alguma coisa boa, né? Então é uma palavra que é bem oportuna, que Deus pediu, olha, não cesse de falar do livro dessa lei. Fala ele, de dia e de noite. De uma certa forma, Deus estava falando ali, como a Bíblia fala várias vezes, para a gente não murmurar, para a gente não reclamar. A Bíblia fala várias vezes, dá graças a Deus, dê graças a Deus em tudo, louve ao Senhor, celebre ao Senhor, não é? A Bíblia sempre pede o contrário. Então presta atenção, queridos. A gente olha aqui em Josué, coisas que a gente vê o tempo todo que Josué estava trabalhando como auxiliar de Moisés, 40 anos no deserto, dizem que foi mais, Deus já estava preparando Josué para o desafio dessa hora aqui, queridos. Deus já tinha um chamado para ele, Deus já tinha uma missão. Então, querido, trazendo isso para a nossa vida, há anos, meu irmão, que você já vem sendo preparado para o desafio que você enfrenta hoje, a luta que você enfrenta hoje, a batalha que você enfrenta hoje, não começou ontem. Há anos que você já vem sendo preparado por Deus
pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E por pior que sejam as coisas que você está enfrentando, você não está sozinho. Porque o Senhor disse: eu estarei contigo por onde você andar. Anima teu irmão, meu irmão, Deus está contigo por onde você andar. E pelas palavras de repetição de Deus para Josué, porque Deus 3 vezes falou: não temas, seja corajoso. Não temas não, seja forte e corajoso. O que dá a entender aqui, querido? Josué estava assustado, Josué estava com medo. Será que vai dar certo? Lembra quando você entrou num emprego pela primeira vez, assumiu a sua profissão, um cargo, mas era a primeira vez? Deu medo? Lembra quando você resolveu casar? Misericórdia, olha aí. Você não ficou com medo, não? Será que vai dar certo? Então, querido, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Porque Deus repetiu 3 vezes para ele: seja forte e corajoso. Por quê? Provavelmente Josué, Deus conhece o que passa no nosso coração. Talvez Josué disse: será que eu estou preparado? É verdade, né, querido? A gente serve a Deus, serve, mas na hora que vem um desafio, a gente nunca acha que está pronto. Nunca acha que está preparado. Né? Sempre acha que tem que ser outra pessoa. Então Deus fala: seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique assustado. Há uma versão que diz assim: Josué, não fique assustado. Porque Josué estava assustado, porque eu estarei com você por onde quer que você andar. Querido, o Espírito Santo está falando com você aqui hoje, que está enfrentando uma luta, que está enfrentando um desafio, de repente é um novo tempo, Deus está te chamando, Deus tem uma missão para você, tem algo que Deus quer confrontar na tua vida, e depois quer que Deus, através de você, outras coisas sejam confrontadas ao teu redor. Ele está dizendo: seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar com você aonde você andar, para onde você for eu vou, para onde você sair eu saio, para onde você entrar eu entro, o que você fazer eu faço. Eu nasci para o Senhor. Então, já para terminar, querido, diante dos desafios, eu estou chamando o desafio de Jordão. Eu botei no título, na mensagem, de eu tenho um Jordão. Quer dizer que eu tenho um desafio, eu tenho uma luta, eu tenho uma prova. Só quem tem, levanta o dedo. Então você também tem um Jordão, meu irmão. Esse Jordão é teu, viu, meu irmão? Eu fico com o meu, você fica com o teu. Amém, querido? Então, querido, diante do teu Jordão hoje, do chamado que Deus tem para você, da missão que Deus tem para você, só tem uma coisa que pode nos atrapalhar, querido: incredulidade. Repita comigo: incredulidade. É a única coisa que pode nos atrapalhar, querido. A dúvida, a incerteza, o pessimismo, o negativismo, a resistência: eu acho que eu não estou preparada, quem sou eu? Né? De uma certa forma, Moisés tinha feito isso, né? Talvez, vamos dizer assim, passasse pela cabeça: será que eu sou a pessoa certa para levar esse povo, atravessar o rio, botar eles na terra? Será que eu sou o homem chamado por Deus? Será que eu sou a mulher chamada por Deus? Presta atenção, querido, incredulidade. Quando essas coisas entram no coração, é o mesmo que você tirar. O ventilador está aqui rodando. É o mesmo que ali, ó, arranca a tomada. O que acontece? Para. Quando eu deixo a incredulidade entrar, a dúvida entrar, a incerteza, Deus para de fazer o que Ele já estava fazendo na tua vida. Você pode não enxergar, querido.
mas tem algo que Deus já está fazendo na tua vida há muito tempo. Amém? Há muito tempo que Deus já está fazendo. É feita aquela pessoa que chega no médico e diz assim: eu estou com obesidade, estou com 159 quilos. Aí é misericórdia mesmo. Aí o médico pergunta assim: desde quando que você está assim? Se essa pessoa disser para você: desde o mês passado. Querido, para uma pessoa chegar a 159 quilos, ela já estava engordando. O Espírito Santo já está te engordando de unção, de preparação, de força, de coragem, de ousadia, de intrepidez há muito tempo. E Ele não está te preparando à toa. Ele tem uma missão para você. Ele tem um propósito para você. Então, meu irmão, é para bater na palma do teu irmão e dizer: meu irmão, seja forte e corajoso. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, não desliga o que Deus já começou a fazer na tua vida. Porque a gente desliga, querido. Deus está fazendo, mas a gente desliga. Pedro mesmo, que andou por sobre as águas, olhou para a força do vento, para o fundo do mar. Então não desliga o que Deus já está fazendo. Deus não vai fazer, não. Ele já está fazendo na tua vida. Amém? Amém. Agora, toma cuidado com o que você fala, não é? Alimenta a tua fé, seja forte, seja corajoso. Esse Jordão que você está vendo pela frente, você vai chegar o dia que você vai ver ele lá atrás. Já passou, já se resolveu, já está salvo, já foi transformado, já foi curado. Ele hoje está na tua frente, mas um dia você vai olhar e ele vai estar com você e vai ser uma grande vitória para você e para a sua vida e para todos que estão ao teu redor. Uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido, a minha oração nessa manhã é para você que reconhece: eu tenho um Jordão. Quando eu digo que eu tenho um Jordão, eu tenho um chamado. Eu tenho uma missão. Eu tenho coisas que eu tenho que confrontar na minha vida. O pecado tem que sair da minha vida. Eu vou ter que confrontar isso. Chegou o dia que o Santo Antônio caiu por terra. Graças a Deus, diga aleluia. Não que estava ali acendendo vela para o Santo Antônio, botando ele de cabeça para baixo para eu casar. Nada disso. Misericórdia, isso aí. Então tem uma hora que as coisas acontecem, querido. Amém? Mas, olha só, eu tenho um Jordão. Talvez o teu Jordão, querido, esteja volumoso, esteja de cheia. O teu Jordão te dá medo. Essa é uma situação que te assusta, que te inquieta. E a palavra para Deus nessa manhã, para você: meu filho, seja forte e corajoso. Minha filha, seja forte e corajoso. Faça tudo o que eu te pedi. Não caia para a esquerda, não caia para a direita. Faça o que eu te peço. Faz exatamente como eu te peço, porque eu vou estar contigo por onde você quiser, por onde você passar, por onde você andar. Quando você estiver confrontando, porque o Evangelho muitas vezes, querido, nos leva primeiro a se confrontar com os nossos pecados, mas às vezes também nos leva, queridos, a entrar em confronto com família. A família te persegue, a família te ataca, a família desvaloriza a tua fé. Diz que você é um crente de meia tigela. Você é desse tempo, querido, de meia tigela? Dá para entender o que eu estou falando?
Porque às vezes eu falo umas coisas tão antigas que os novos não entendem, né? Então, às vezes você é confrontado por pessoas da tua família que desvalorizam, desprezam. Não importa, meu irmão. Diga para você, eu tenho um chamado. Eu tenho uma missão. E tem hora que não vai ser fácil. Mas eu tenho uma promessa do Senhor, que Ele vai estar comigo por onde eu andar. Ele vai estar ao meu lado para me dar vitória. Só para terminar, querido, Josué atravessou o Jordão, não é? Passou pelo Jordão, os sacerdotes entraram, ficaram no meio do Jordão, com a água pelo pescoço, mas o povo atravessou o Jordão, tomaram a posse da terra prometida, né? Recentemente a gente pregou aqui sobre Caleb, parceiro de Josué, quando tomou posse do monte Horebe, que Deus tinha prometido para ele. Então o que é importante é você sair daqui com essa certeza: eu tenho chamado. Eu tenho um chamado para fazer diferença. Eu tenho um chamado para salgar. Eu tenho um chamado para ser luz. Eu tenho um chamado para levar uma palavra para alguém. Eu tenho um chamado para olhar para alguém que passa pela rua e que todo mundo julga. Eu tenho um chamado para olhar para aquela pessoa com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Por quê? Porque Jesus está dentro de mim. Amém, querido? Então eu queria orar por você, meu irmão, porque há uma grande vitória chegando aí. É nesse semestre que vai começar aí que está chegando uma grande vitória. Vai acontecer mais coisa nesses próximos 6 meses do que aconteceu nesses anteriores. Faça ideia que vai acontecer, meu Deus, porque os 6 meses anteriores foram agitados. Deus moveu as águas. Mas nós vivemos, querido, é pela fé nas promessas de Deus. E quando Deus fala, nós cremos. Agindo Deus. Então, querido, fique de pé. Antes de orar, use palavras de fé, de coragem, de positiva, para lembrar alguém que ela tem um chamado, que ela tem uma missão. Tem alguém aí perto de você para quem você pode? Olha, minha irmã, você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem uma missão. Diga para ela, não vai ser moleza não. Porque a gente no mundo passa por aflições. Mas a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, querido. E quando eu falo para você assim, eu tenho um Jordão, o que é esse Jordão para você? O que é esse chamado? O que é essa missão? O que é esse medo? O que é que te assusta? O que é que te inquieta? Pai queridos, nós vemos aqui que Josué estava numa hora, ou ele virava a mesa e fazia o que Deus queria, ou ele ia perder a melhor oportunidade da vida dele. E Josué, com o seu medo, com a sua inquietação, assustado, preocupado, se sentindo despreparado, ele aceitou o propósito de Deus, a missão que Deus colocou, e Deus lhe deu honra e vitória. Então, Pai, eu agora coloco o meu irmão. Meu irmão, tenha coragem de reconhecer diante de Deus
Qual é o teu maior desafio hoje? O maior. O Jordão que está cheio. O Jordão que já parece até uma montanha. Um gigante que vai te engolir. O Senhor está falando contigo nessa manhã. Seja forte, minha filha. Seja forte, meu filho. Seja corajoso. Porque eu vou estar contigo aonde você estiver. Eu não vou te deixar sozinho. A minha presença vai estar sempre contigo. Você vai pisar a planta do pé e eu vou te dar. Amém? Então, Pai, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Alguns aqui, Pai, estão vivendo momentos extremamente desafiadores, extremamente difíceis, momentos em que todas as circunstâncias dizem que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que isso não vai mudar nunca, que isso não vai acontecer nada, que vai continuar tudo a mesma coisa. Alguns aqui estão vivendo isso, Pai. E ao chegar na tua casa, ouve a tua palavra, que a tua palavra diz: não, eu estou contigo. Eu tenho um chamado para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho vitória para você, eu tenho um futuro para você. E esse futuro começa agora. Agora, enquanto você está ouvindo essa palavra, e quando sair daqui, querido, já saia glorificando o nome do Senhor, já saia bem dizendo, vigia as palavras que saem da tua boca, vigia. As coisas que você talvez esteja acostumado a falar, está na hora de mudar, falar diferente. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cairão ao meu lado 10.000, à minha direita eu não vou ser atingido. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Então abençoa o meu irmão, Pai. Abençoa ele com a tua graça, com a tua misericórdia. Dá ele força e coragem para ele prosseguir, porque esse está breve, Pai. Ele passar esse Jordão e ver esse Jordão pelas costas, como uma grande vitória do Senhor na vida dele. Eu abençoo a cada um aqui, Pai, que essa palavra possa produzir frutos na vida de cada um. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vem cá, Rafael. Vem cá, Rafael. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós voltamos a fazer isso que a gente sempre fez, né? Aleluia. Uma hora que a gente abençoa a vida um dos outros. Amém. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Uma coisa que fez toda a diferença na vida de Josué não foi só a presença de Deus. Tinha Caleb do lado dele. Alguém que tinha conhecido a terra prometida e perseverou junto a ele. Olha teu Caleb aí do lado. Deus está contigo, mas você tem um Caleb aí do lado também para segurar a sua mão, para dizer: a promessa de Deus vai se cumprir. Nós pisamos lá na terra prometida, nós vimos, mas agora nós vamos receber. Então oro por esse irmão, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã para orar por quem está à minha direita. Pai, nós recebemos palavras, nós recebemos promessas e elas vão se cumprir. Então, Pai, cumpre a tua promessa na vida de quem está à minha direita. Fortalece a tua fé, que toda a incredulidade, Pai, todo ataque do inimigo para trazer dúvidas, que caia por terra na vida do meu irmão, em nome de Jesus. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós ouvimos a palavra nesta manhã, Pai, que a nossa fé seja fortalecida, seja edificada, Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero orar por quem está à minha esquerda também, Pai querido, em nome de Jesus, como foi falado. Nos dá coragem para colocar o pé, Pai. Nos dá coragem, Pai, para avançar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Como o próprio Josué disse no final da sua vida, nenhuma das boas palavras que Deus deu a Moisés caíram por terra, todas se cumpriram. Então nos dá coragem, Pai, para viver nesse tempo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos uma semana, um semestre abençoado, que nós guardemos essa palavra no nosso coração e creiamos, Pai, para que possamos viver maravilhas
nesse semestre que está começando agora. Assim nós oramos, Pai. Leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Continua cuidando das nossas vidas e nos abençoando, é o que nós oramos e já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.